Imagine um lugar onde pedras de 50 toneladas foram transportadas por 300 quilômetros, sem rodas, sem metal, sem animais de carga. Imagine um círculo de gigantes de pedra erguido antes da primeira pirâmide do Egito. Imagine um monumento construído para durar mais de 5.000 anos, e que ainda hoje ninguém sabe ao certo para que serviu. Stonehenge. O nome evoca mistério desde que os primeiros registros escritos foram feitos. Os druidas a reivindicaram como seu templo sagrado. Os reis medievais acreditaram que Merlin a trouxera da Irlanda com magia. Os arqueólogos modernos ainda debatem se era um templo, um calendário, um cemitério ou um centro de cura. Stonehenge não está sozinha. Faz parte de uma tradição megalítica que se espalhou por toda a Europa e depois por todo o mundo. Mas há algo em Stonehenge que a torna especial. Talvez seja o tamanho, talvez seja a precisão. Talvez seja o fato de que, mesmo depois de 5.000 anos de estudo, ela guarda seus segredos. Bem-vindos ao Ecos da Humanidade. Hoje vamos embarcar em uma jornada de 5.000 anos. Vamos conhecer os homens e mulheres que construíram este monumento sem ferramentas modernas. Vamos explorar as teorias que tentam explicar seu propósito. E vamos entender por que Stonehenge ainda nos fascina e nos desafia, mais de 50 séculos depois. Antes de mergulharmos nos mistérios, precisamos entender o que Stonehenge realmente é. Não é apenas um círculo de pedras. É uma estrutura complexa, construída em fases, ao longo de mais de 1.500 anos. Um projeto que durou mais tempo do que o Império Romano duraria. Stonehenge tem dois tipos principais de pedra. Os sarsens, os gigantes de até 9 metros de altura e 50 toneladas. Eles formam o círculo externo e os famosos arcos. Depois, as pedras azuis, menores, de tom azulado, vindas de muito mais longe. São 80 blocos que hoje estão dispostos no círculo interno. O que impressiona os engenheiros modernos não é apenas o peso, é a precisão. As pedras do topo são encaixadas nas verticais, com juntas de encaixe e espiga, o mesmo sistema usado por carpinteiros, só que em pedra. E cada uma foi esculpida para se encaixar perfeitamente em sua vizinha. A construção de Stonehenge não foi um evento único. Foi um processo de mais de 50 gerações. Por volta de 3.000 a.C., quando o Egito ainda estava unificando o Alto e Baixo Egito, os primeiros construtores cavaram um enorme fosso circular e um banco de terra. O que conhecemos como Stonehenge começou ali. Por volta de 2.500 a.C., quando as primeiras pirâmides egípcias estavam sendo construídas, as primeiras pedras chegaram, pequenas, azuladas, vindas de longe. Depois, por volta de 2.000 a.C., os sarsens gigantes foram erguidos. Stonehenge, como a vemos hoje, estava basicamente pronta. Para colocar em perspectiva, quando os egípcios começaram a construir a Grande Pirâmide de Gizé, Stonehenge já estava em construção há 500 anos. Quando a pirâmide foi concluída, Stonehenge ainda estava sendo construído. É uma das estruturas mais antigas e mais duradouras da humanidade. A primeira pergunta que os arqueólogos enfrentaram: de onde vieram essas pedras? Os sarsens são locais. Vieram de Marlborough Downs, a apenas 30 quilômetros. Mas as pedras azuis, essas vieram de muito longe. Análises geológicas modernas identificaram sua origem com precisão. As colinas Preseli, no sudoeste do país de Gales, a 300 quilômetros de distância. Como eles extraíram essas pedras? Sem metal, sem explosivos. Arqueólogos encontraram evidências de como era feito. Eles usavam martelos de pedra mais dura para abrir fendas na rocha. Depois, inseriam cunhas de madeira e enchiam com água. A madeira expandia, a rocha se partia. E o transporte? 300 quilômetros através de montanhas, rios e florestas. Estudos experimentais mostraram que uma equipe de 100 pessoas poderia arrastar uma pedra de 2 toneladas em um trenó de madeira, usando troncos como roletes. Mas as pedras azuis pesam até 5 toneladas. E eram 80 delas. O caminho exato ainda é debatido. Alguns arqueólogos acreditam que as pedras foram transportadas por terra através de 300 quilômetros de terreno acidentado. Outros sugerem que foram levadas por mar,
descendo do país de Gales até o canal de Bristol, depois rios acima. Qualquer que seja a rota, era uma obra hercúlea. Se as pedras azuis impressionam, os sarsens são quase incompreensíveis. Até 50 toneladas cada, mais de 9 metros de altura. E eles vieram de Marlborough Downs, a 30 quilômetros. Mas 30 quilômetros arrastando 50 toneladas sem rodas, sem metal, sem cavalos? Depois de transportadas, as pedras precisavam ser trabalhadas. Os construtores usaram martelos de pedra mais dura, milhares deles, encontrados no local, para alisar a superfície. Alguns sarsens têm centenas de milhares de marcas de martelamento. Cada pedra levou anos para ser preparada. E como ergueram essas pedras? A teoria mais aceita. Eles cavavam um buraco, inclinavam a pedra usando alavancas de madeira e cordas, e gradualmente a puxavam para a posição vertical. Depois, preenchiam a base com pedras e terra. Para as pedras do topo, os lintéis construíam rampas de terra, arrastavam as pedras até o topo e as encaixavam. O que é extraordinário. Muitas dessas pedras ainda estão de pé. Após 5.000 anos de terremotos, tempestades, erosão e visitantes, a engenharia era tão precisa que algumas pedras estão encaixadas com tolerâncias de milímetros, sem argamassa, sem cimento, apenas gravidade e geometria. A descoberta mais famosa sobre Stonehenge é astronômica. No solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre a pedra do calcanhar, alinhando-se com o centro do monumento. No solstício de inverno, o Sol se põe entre os mesmos pontos. Essa precisão não pode ser coincidência. Mas não era apenas o Sol. O arqueólogo Gerald Hawkins, nos anos 1960, alimentou um computador com as posições das pedras e descobriu que Stonehenge podia prever eclipses lunares. As 56 famosas Aubrey Holes, buracos ao redor do círculo externo, poderiam ser usadas como um calendário para rastrear ciclos lunares de 18,6 anos. Hoje, muitos arqueólogos acreditam que Stonehenge funcionava como um calendário complexo. Não apenas marcava as estações, essencial para uma sociedade agrícola, mas também acompanhava os ciclos da lua. Quem controlava o calendário controlava o tempo das colheitas, das celebrações, da vida. Uma teoria mais recente sugere algo surpreendente. Stonehenge pode ter sido um centro de cura. As pedras azuis, vindas do país de Gales, foram associadas a propriedades curativas na tradição galesa. E análises químicas mostraram que algumas dessas pedras têm propriedades incomuns. O que deu força a essa teoria foram os corpos encontrados. Muitos enterrados perto de Stonehenge apresentam sinais de doenças graves, feridas antigas, deformidades. E análises isotópicas mostram que muitas dessas pessoas vieram de longe, de outras partes da Grã-Bretanha, talvez até do continente, como peregrinos em busca de cura. Imagine viajar centenas de quilômetros, arrastando um corpo doente, na esperança de que as pedras sagradas o curassem. Imagine a fé necessária para isso. Stonehenge, nessa visão, era um Lourdes neolítico, um lugar onde o céu e a terra se encontravam, e onde o impossível podia acontecer. Hoje, Stonehenge recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. É o monumento pré-histórico mais famoso do mundo. Você não pode mais tocar nas pedras. O desgaste de séculos de visitantes ameaçava a estrutura. Há um centro de visitantes. Uma estrada foi desviada. O local é patrimônio mundial da Unesco. O trabalho de conservação é constante. Algumas pedras estavam em perigo de cair. Outras mostravam rachaduras. Especialistas monitoram cada movimento, cada mudança. Stonehenge sobreviveu 5.000 anos. Queremos que sobreviva outros 5.000. Mas nem tudo é cuidado. Por séculos, visitantes deixaram marcas. Inscrições do século XVIII e XIX ainda são visíveis. Na década de 1970, ativistas tentaram libertar Stonehenge. O local já foi danificado, mas também protegido. É um equilíbrio delicado entre acesso e preservação. Stonehenge foi construída em um mundo que não conhecemos, por pessoas que não conhecemos, para propósitos que ainda debatemos. E ainda assim, 5.000 anos depois, ela permanece. As pedras que viram 200 gerações nascerem e morrerem, que testemunharam a chegada dos romanos, dos saxões, dos normandos, que sobreviveram a guerras, pestes, revoluções. O que nos atrai em Stonehenge?
talvez seja o mesmo que atraiu os primeiros construtores. A necessidade de marcar nossa passagem pelo mundo, de construir algo que nos sobreviva, de nos conectarmos com o céu, com a terra, com os que vieram antes e os que virão depois. Stonehenge é um lembrete de que somos pequenos. Nossas vidas são curtas. Nossos impérios, nossas tecnologias, nossas certezas, tudo passa. Mas também somos capazes de grandeza, de sonhar, de construir, de deixar algo que desafia o tempo. Se você chegou até aqui, obrigado por viajar conosco por 5.000 anos. Stonehenge é um eco da humanidade. Um eco que ainda ressoa em cada pedra, em cada solstício, em cada visitante que olha para aquelas pedras e se pergunta o que eles estavam pensando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios e história antiga. No próximo episódio, continuaremos explorando os grandes enigmas que a humanidade deixou para trás. Até lá, eu sou Serdin, do Ecos da Humanidade. E lembrem-se, a história não é passado, ela vive em nós.